nós vamos estudar a nossa lição de número 12 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que estamos estudando o livro dos Salmos. Todos nós estamos aprendendo nesta lição. É uma lição muito importante, que é edificando a família com temor e confiança no Senhor. Edificando a família com temor e confiança no Senhor. É a lição de número 12 da nossa revista da Escola Bíblica. O texto áureo da nossa revista está escrito assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A verdade aplicada, que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e o desejo de viver conforme a sua vontade. Os objetivos da lição que nós vamos aprender neste domingo, primeiro objetivo, abordar os temas dos Salmos 127 e 128. Segundo objetivo é mostrar a importância de dependermos de Deus. E o terceiro objetivo é aprender a apresentar os benefícios do temor a Deus. O texto de referência está no Salmo 127 e também no Salmo 128. E a introdução diz assim: os Salmos 127 e 128 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. O tópico de número 1 está dizendo assim: o escritor nos orienta sobre o Salmo 127 e 128. Este salmo destaca a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade da nossa dependência dele, sem contudo nos eximir de cumprirmos a nossa parte. O Salmo 128 e o 127, aqui no primeiro tópico, no tópico 1 e 1, cânticos de peregrinação. Por ocasião das festas, e diversos peregrinos saíam de vários lugares para irem a Jerusalém. A caminhada era longa, de modo que eles iam cantando as canções prescritas no Salmo 120 e no Salmo 134. É de conhecimento de todos os irmãos essa ação do povo de Israel, quando eles iam para Jerusalém nas festas, fazer esse sacrifício, também nas demais festas que aconteciam ali. E eles tinham os cânticos de peregrinação, que era durante o período da caminhada, como está escrito aqui, que era longa. E essa caminhada, eles cantando os hinos que estão prescritos no Salmo 120 e 134, era como se fosse um auxílio para eles, para lembrar dos feitos do Senhor e da aliança que Deus havia feito com eles. Quando eles começavam a cantar, eles começavam a perceber e a entender o compromisso e tudo aquilo que Deus havia feito por eles. É de conhecimento de todos que, quando o povo de Israel ia a Jerusalém para essas festas, normalmente a família os acompanhava. Ia toda a família para estar ali. No tópico 1 e 2, o tema é a provisão divina aos seus. Todos nós sabemos que Deus, ele sempre tem provido aos seus filhos tudo aquilo que nós precisamos da parte dele para as nossas vidas. E aqui no tópico 1 e 2, a provisão divina, está escrito assim: o Salmo 127 trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e da provisão dos que o servem. Todos nós somos conhecedores de que Deus sempre proveu para a nossa casa o sustento, o trabalho, tudo aquilo que precisamos. E quando o povo de Israel saía para estarem ali naquelas festas, eles cantavam durante a peregrinação, lembrando dos feitos do Senhor e também que Deus sempre havia provido na vida deles aquilo que eles precisavam e aquilo que eles almejavam, principalmente no quesito família.
Nós estamos aprendendo nesta lição sobre edificando a família com temor e confiança no Senhor. Eles tinham esta preocupação de que se eles agradassem a Deus, colocassem a sua família diante de Deus, do altar do Senhor, para que o Senhor continuasse guardando. O Salmo 127, ele nos dá essa importância quando Deus coloca, o salmista escreve: se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então nós vemos aí a preocupação do Senhor com a provisão para os seus, para aqueles que o servem. E eu quero dizer a você, meu irmão, você, minha irmã, que nos assiste nesta live da Escola Bíblica, que Deus sempre há de prover na sua vida o sustento na sua casa. Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia, o alimento, porque Ele sempre cuidou nos mínimos detalhes do seu povo. No tópico 1 e 3, o temor a Deus e a obediência fazem a diferença. O Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Este salmo destaca e consiste essa prosperidade, a mulher trabalhando no interior da casa, os filhos estão em volta da sua mesa. E ele diz mais assim: temer a Deus é procurar viver dedicadamente em obedecê-lo. Faz a diferença quando a realidade põe à prova o casal. Afinal, o dia a dia apresenta desafios e dificuldades na vida daqueles que estão em Cristo. Então, o temor a Deus e a obediência fazem toda a diferença. O porquê de muitas pessoas não serem abençoadas: primeiro, porque eles não temem a Deus. Segundo, porque eles não obedecem ao mandamento e também aquilo que Deus promove, ou Deus fala, ou Deus orienta para que nós fizéssemos. E nesta lição nós estamos aprendendo que o temor a Deus e a obediência faz toda a diferença. Você pode perceber que toda pessoa que é obediente, que teme a Deus, ele vive de uma forma diferente. Ele não vive como as outras pessoas, porque ele entende que ele não pode fazer, ou sair, ou andar, ou mudar de lugar, sem antes ter a orientação do Senhor. E quando Deus diz não, ele tem o temor de entender. E Salomão, na sua inteligência, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O sábio, ele é temeroso. Agora, o teimoso, o desobediente, ele sempre está sofrendo a consequência, porque ele não entende, ele não sabe ouvir não. E também, Salomão, na sua inteligência, ele escreve o Provérbios 3, que está escrito, que há um tempo, Eclesiastes 3, melhor dizendo, que há um tempo para todas as coisas que Deus promoveu. Então, assim, temer a Deus é um princípio muito bom, e a obediência faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero dizer a você, meu irmão, é um tempo que nós temos que temer ao Senhor, é um tempo que nós temos que ter a obediência para fazermos a diferença nesses dias difíceis que estamos vivendo. A nossa família, ela precisa ser edificada, com temor e confiança no Senhor. Precisamos fazer isso com os nossos filhos, ensiná-los a temerem a Deus, a confiar no Senhor, porque todos os textos e referência bíblica que falam sobre família, ela trabalha este princípio, o princípio da obediência, o princípio do temor. E nós precisamos entender isso, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Nós vamos agora para o tópico 2, que o tema é: somos todos dependentes de Deus. Somos todos dependentes de Deus. A dependência de Deus em nós, ela é muito grande. Você precisa entender, eu preciso entender, que nós não somos nada se Deus não for na nossa vida. Precisamos entender que a nossa dependência é muito grande do Senhor. Nós não podemos nada, nós não fazemos nada, porque nós não temos e não somos nada sem Deus. Somos todos dependentes do Senhor. E o tópico 2 e 1 diz assim: o Senhor é que edifica,
O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. Está escrito no Salmo 127, verso 1. Edificar no sentido de construir, porque muitas pessoas elas não conseguem chegar ao final das coisas, porque principalmente eles se preocupam com a estética da casa e esquecem de se preocupar com o alicerce. E uma família alicerçada é uma família que tem filhos obedientes, que vivem em harmonia. E nós precisamos entender isso, que nós não devemos estar preocupados com a estética, mas sim com o alicerce, com a estrutura, a base. Porque a base da família é que faz com que essa família permaneça firme. Que tenhamos filhos obedientes, pessoas educadas, respeitosas, que têm uma harmonia no lar, que vivem de uma forma abençoada. Então, no tópico 2 e 1, o Senhor que edifica. A dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Esta lição veio nos trazer uma orientação que nós precisamos entender que a nossa dependência de Deus, ela deve ser grande. Você não é autossuficiente, nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes, temos um Deus que zela por nós, que cuida de nós, que está todo o tempo trabalhando na minha e na sua vida, para que nós sejamos alicerçados nele, tenhamos a estrutura, a base nele. No tópico 2 e 2, o Senhor é quem guarda a cidade. Antes de entrarmos nesse texto, eu quero dizer que o que está escrito na Bíblia Vida Nova, que é o esforço humano dissipa-se sem a orientação divina. Está vendo aí, meus irmãos? Nós temos que entender que nós precisamos andar na orientação do Senhor. Você não anda sozinho, você tem alguém que te orienta, você tem um pastor na sua vida, você tem alguém que está usado por Deus ou abençoado por Deus para te ajudar, para te orientar. Esse é o nosso trabalho. Provérbios 16, 1 e 3 está escrito assim, deixa eu ler essa referência. O coração do homem pode fazer planos, e a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios, e serão estabelecidos. Está vendo aí? Salomão, na sua experiência, nos dá uma orientação que viver na dependência de Deus é muito melhor do que você querer andar sozinho, sem orientação, sem alguém que te ajude nos momentos difíceis que você encontra. No tópico 2 e 2 está escrito assim, o Senhor é que guarda a cidade. O salmista ainda declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Naquele tempo eram construídas as chamadas cidades-estados que exerciam hegemonia. Havia diversas fortalezas cercadas por muros maciços. Essa é algo que nós temos conhecimento, de que as cidades, no tempo de Jesus, no tempo dos nossos apóstolos, eram cidades feitas de muro. E havia as pessoas, os guardas que guardavam a cidade. E todos eles tinham a preocupação de ter um sentinela. O sentinela era para quê? Para chamar a atenção dos moradores quando o perigo via chegando na cidade. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. O Senhor tem nos guardado e nos protegido e tem dado a nós aquilo que precisamos e aquilo que nós temos que ter. Deixa eu dizer para vocês também, no tópico 2 e 3, é Ele que dá o sono. O salmista afirma que inútil será levantar-se de madrugada e deitar à tarde, e comer o pão de dores, pois assim dá a Ele, os seus amados, o sono. O salmista Davi diz também que eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me guardou. O Senhor é que guarda o sono. Eu sempre digo, nas minhas palavras, quando ministro na igreja, que durante o dia nós fazemos o nosso papel, que é trabalhar, que é cuidar das coisas, correr atrás. Mas na hora de deitar,
você precisa entender que você precisa deitar e dormir, porque quem vai guardar o seu sono é o Senhor. E não adianta você ficar se matando, se martirizando por algo que você não conseguiu fazer. E o salmista nos dá essa orientação, que quem guarda o nosso sono, quem dá o sono para nós é o Senhor. Por isso que nós temos que aprender a descansar nele, tá bom? Coloque a sua família diante do Senhor, dê ao Senhor a prioridade no seu lar e na sua casa. Edificar, nós estamos falando aqui de edificar a família, prepare a sua família, estruture ela no Senhor, não deixe de orientar os seus filhos, não deixe de orar pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos seus negócios, porque é só o Senhor Jesus que pode guardar. E nós já estamos entrando no tópico 3, os benefícios do temor a Deus. Os benefícios do temor a Deus. Vários termos são usados para definir o temor a Deus. Reverência, respeito ou honra. Profundo reverente sentimento de responsabilidade perante Deus e Cristo. Entre outros, temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. O Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. E o primeiro verso desse Salmo é: bendito o homem que teme ao Senhor, ou bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A bem-aventurança é algo interessante na nossa vida. São privilégios que Deus nos dá quando nós entendemos a dependência que temos dele. Temer ao Senhor é procurar andar na sua orientação e na sua presença. Os benefícios é desfrutar de algo. Benefício é desfrutar de alguma coisa que você fez. Então, quando nós tememos a Deus, nós vamos desfrutar de alguma coisa boa da parte do Senhor. Primeiro no tópico 3 e 1, é a bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que temem a Deus é a felicidade plena, completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus, em obediência à sua vontade. Está vendo aí, irmãos? Se procurarmos andarmos na presença do Senhor, temendo a Ele, não fazendo o que vem na nossa mente, aquilo que a gente acha que deve fazer, isso é perigoso. Precisamos consultar a Deus para saber se Deus está nesse negócio, se Deus está na ação que vamos fazer, se Deus está na ação que vamos tomar, se Deus na decisão que vamos tomar, se Deus está naquilo que estamos fazendo. Precisamos ter essa preocupação. Salomão, quando orienta que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ele sabe que todo filho obediente aos pais, ele tem muito benefício da parte do pai para ele. Tudo que ele precisa, tudo que ele procurar do pai, o pai sempre vai ter a alegria de servir a ele. E Salomão já estava dizendo isso em Provérbios para que nós entendêssemos de uma forma especial o quanto é bom temer ao Senhor, andar segundo a sua orientação. No tópico 3 e 2, ele diz assim: comerás do fruto do seu trabalho e irá bem. Duas lições aprendemos aqui. Embora Deus haja em favor dos seus enquanto dorme, eles devem trabalhar, devem se manter ocupados. E essa é uma coisa que nós precisamos aprender. Deus cuida de nós, mas Deus só vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. Agora, o que eu e você temos que fazer depende de nós mesmos. E uma das coisas que nós precisamos entender é que temos que trabalhar para termos o sustento da nossa casa, o pão de cada dia dos nossos filhos. E o Senhor já orientava aqui que no Salmo 128, que nós comeríamos do trabalho das nossas mãos. Então, trabalhar é muito bom, irmãos. Seja grato pelo seu trabalho, seja feliz com o trabalho que Deus te deu, com a bênção que Deus entregou na sua casa, na sua família. Olha, irmãos,
estarmos aprendendo nesta lição, edificar a família com temor e confiança no Senhor, significa nós entendermos que Deus é que cuida de nós. Temos que orientar os nossos filhos a saberem que nós que servimos ao Senhor, vivemos debaixo da bênção do Senhor e temos que andar em obediência, assim como os nossos filhos têm que nos obedecer como pai, e nós como filhos de Deus também temos que obedecer ao Senhor. Pare de tomar decisões precipitadas, de achar que você dá conta de fazer tudo. Você tem que entender que Deus é que está no controle, é que cuida de mim e de você. No tópico 3 é o ciclo familiar. O salmista registra que os benefícios do temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limitam apenas ao indivíduo, e sim em sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar, influenciando positivamente as gerações futuras. Consequentemente, beneficiam toda a sociedade e nação. Olha, irmãos, uma família estruturada é uma família abençoada. Uma família que tem ou que anda na orientação do Senhor, que vive na obediência e no temor a Deus, é uma família que desfruta de bênção. É isso que o escritor desta revista está querendo mostrar para nós, que quando nós edificamos uma família com temor ao Senhor, é uma família estruturada. E quando nós passamos para a nossa família, que a nossa confiança em Deus ela tem que estar em primeiro lugar, você precisa entender que você é dependente de Deus e vive na dependência dele. E tanto é quando uma família é estruturada, o reflexo dela vem nas gerações futuras. Você percebe quando uma família tem uma estrutura, quando ela é edificada, quando ela tem base, as gerações futuras que vêm, elas vêm trazendo este legado e permanecendo o legado de uma família estruturada. Olha, irmão, a palavra que eu quero deixar de conselho para você, aluno da escola bíblica, você que acompanha a escola bíblica online, deixa eu dizer um negócio para você. Perceba uma coisa, você precisa estruturar a sua família, edificando ela no temor do Senhor e entendendo que eles precisam aprender a confiar no Senhor. Criar uma base, uma estrutura familiar é algo que Deus agrada ao Senhor. E nós vamos entender isso lendo e estudando o Salmo 128 e entendendo isso, pois a estrutura da família é o reflexo da geração futura. Você percebe quando uma família é desestruturada, todos aqueles que vêm chegando também são desestruturados. Mas você percebe também que quando uma família tem estrutura, quando ela é edificada no Senhor, no temor e na confiança do Senhor, é uma família diferente. Você percebe que os filhos têm um comportamento diferente. Então, a minha palavra a você, ouvinte da escola, aluno da escola bíblica, cuidado de que forma você está edificando a sua família. Ensina os seus filhos a temer a Deus, a obedecerem ao Senhor. E para encerrar, a conclusão diz o seguinte: os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus e nele confiam. Buscar viver de acordo com a sua palavra. Precisamos entender isso, irmãos. O salmista nos dá esta orientação, que a nossa família não pode deixar de viver na dependência do Senhor. Nós não somos autossuficientes. E o que eu quero dizer a você, aluno da escola bíblica, aprenda algo, edifique a sua família com temor no Senhor. Nós precisamos aprender a temer a Deus, a andar no caminho do Senhor, a estarmos pautados na sua palavra. A palavra de Deus é a base da estrutura da família. Precisamos ter este cuidado de andarmos orientados pela palavra do Senhor. E eu quero aqui encerrar a minha aula
e dizer a você, aluno da escola bíblica, continue edificando a sua família com o temor do Senhor e confiando no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Até o próximo domingo, se o nosso bom Deus permitir. Muito obrigado.